O Livro dos Espíritos. Os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns. Por Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Texto número 2. Há uma outra palavra sobre a qual convém igualmente se entenderem, porque é um dos esteios de toda doutrina moral. E porque é objeto de numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse sua representação através de um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem absolutamente existência própria e termina com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido e por comparação, falam de um instrumento rachado, que não emite mais som. Ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito, e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada um absorve uma porção. Segundo eles, não haveria para todo o universo senão uma alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes, durante a vida destes. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum de onde ela se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente pelo fato de que, nessa hipótese, há em nós mais do que matéria, e que de alguma forma subsiste após a morte. Mas é quase como se nada restasse, visto que, não possuindo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Conforme esta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variação do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa acepção é certamente a mais geral, porque, sob um nome ou sob outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo encontra-se no estado de crença instintiva, independente de qualquer ensino, em todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões e apenas considerando o aspecto linguístico da questão, diremos que as três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que pediriam, cada qual, um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, uma tripla acepção, e cada qual tem razão, sob o seu ponto de vista, na definição que lhe dá. A dificuldade ocorre porque a língua possui uma só palavra para três ideias. Para evitar qualquer equívoco, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente. O importante é que todos se entendam. É uma questão de convenção. Acreditamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais vulgar. É por isso que chamamos alma o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Se esse ser não existisse, sendo apenas um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Por falta de uma palavra especial para cada uma das outras acepções, nós chamamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja sua fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Podendo a vida existir abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias.
Segundo outros, e é a ideia mais comum, ela reside num fluido especial universalmente espalhado do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorver a luz. Este seria então o fluido vital, que segundo algumas opiniões não seria outro senão o fluido elétrico animalizado, também designado sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja qual for, há um fato que não se poderia contestar, pois é o resultado de uma observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de algumas espécies orgânicas. Finalmente, que entre essas espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre os outros, é a espécie humana. Concebe-se que, num sentido múltiplo, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma de acordo com uma ou outra das primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, ao qual ele dará então um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um acomoda à sua maneira, daí a fonte de intermináveis disputas. Proteu, da mitologia grega, filho de Poseidon, que mudava de forma à vontade. Nota do tradutor segundo o dicionário Larousse Illustré. Evitar-se-ia igualmente a confusão, ao empregar a palavra alma nos três casos, se a ela se acrescentasse um qualificativo que especificaria o ponto de vista sobre o qual ela é encarada ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, e que se distinguiria através de um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem acrescentando a palavra hidrogênio, oxigênio ou azoto. Portanto, poder-se-ia dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da vida inteligente e a alma espírita para o princípio de nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, porém uma questão muito importante para que nos entendamos. Desta forma, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria apenas ao homem. Julgamos necessário insistir um pouco mais nessas explicações porque a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. Devendo a palavra alma se reproduzir frequentemente no decorrer dessa obra, era importante ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar.